Muito bem, amigos da TV Galega, sejam todos muito bem-vindos. Começa a partir de agora o nosso encontro Mulheres aqui na nossa Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin e durante uma hora estaremos juntos na programação trazendo vários assuntos e entre eles, começando muito bem o nosso encontro de hoje com o tema Segurança Pública e várias questões envolvendo essa área. E para isso, meu convidado aqui, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, Tenente Coronel Kleber Pires, que está agora chegando ao seu 4º mês à frente do 10º BPM. Comandante, seja muito bem-vindo à TV Galega. Olá, Denise, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui de conversar sobre um tema importante para a nossa cidade de Blumenau. Rapidamente, comandante, no nosso programa é a primeira vez, então uma apresentação também do seu trabalho, do seu envolvimento com a segurança pública, veio de onde e há quanto tempo já na área da Polícia Militar? Na realidade, eu estou já na Polícia Militar há 28 anos, completei esse ano 28 anos de serviço na Polícia Militar, entrei muito novo, entrei com 17 anos na Academia de Polícia Militar. Na ocasião, então, nos formamos e tivemos a oportunidade de já trabalhar em várias atividades operacionais e administrativas da Polícia Militar, acumulando aí uma grande experiência até esse momento. Já trabalhamos em Joinville, Barra Velha, Tubarão, Chapecó e hoje aqui no Vale, né, finalizando praticamente a minha carreira. E tivemos a oportunidade de trabalhar também em atividades administrativas e operacionais, seja no comandamento de unidades policiais, seja em atividades mais de bastidor, como é a questão das centrais de emergência, na própria área de ensino, em corregedoria, na Controladoria Geral da PM, enfim, uma série de atribuições que nos deram condição de hoje comandar esse grande batalhão, esse batalhão histórico da Polícia Militar, que é o 10º Batalhão de Polícia Militar em Blumenau. E assim, né, comandante, até para as pessoas entenderem exatamente, no passado, quando falávamos do 10º Batalhão, ele envolvia Blumenau e região. E agora, não é bem de agora, mas sim a realidade, o 10º BPM, ele é direcionado para Blumenau. Ações voltadas a Blumenau, então o senhor responde pela Polícia Militar na nossa cidade. Sim, há aproximadamente 3 anos houve uma reestruturação operacional da Polícia Militar e criada então uma guarnição especial em Dayal. A partir desse momento, essa guarnição especial passou a cuidar de todos os municípios adjacentes a Blumenau e o 10º Batalhão de Polícia Militar passou a ter o seu foco concentrado no município de Blumenau, dando então essa atenção especializada. Lembrando que Blumenau, obviamente todos sabem, é o 3º maior município do nosso estado e, portanto, só o município de Blumenau já compreende e faz com que o 10º Batalhão seja um dos maiores batalhões do estado de Santa Catarina. Trazendo agora aqui os números, recentemente foi apresentado o relatório do primeiro trimestre desse ano de 2021, envolvendo o trabalho, as ações do 10º BPM. Como é que foram os primeiros meses desse ano no que diz respeito à segurança pública? Bom, na realidade, esses primeiros meses foram diferenciados, assim como o último ano, em razão de todo esse cenário de pandemia, de forma que a Polícia Militar agregou à sua demanda mais uma, que é a fiscalização também de normas sanitárias. E aí, nesse aspecto, antes de dar os números, quando falamos nas normas sanitárias, a Polícia Militar ela não faz juízo de valores sobre essas normas. Ela cumpre e faz cumprir, né, fazendo com que a cidade, então, tenha melhores condições dentro desse cenário. Lembrando, então, que nessas fiscalizações, a Polícia Militar em Blumenau, ela atuou em 2 grandes frentes. Uma, isoladamente, por meio do apoio, reforço que o Comando Geral da Polícia Militar trouxe para Blumenau, e em conjunto com uma força-tarefa do município, envolvendo outros órgãos como a Defesa Civil, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Bombeiro Militar, onde todos em conjunto, também com a Polícia Militar, também atuaram nesse cenário. E só nesse primeiro trimestre, apresentando aqui alguns números, apenas o 10º Batalhão realizou 548 fiscalizações, dessas 24 resultaram em notificações. E não houve nenhuma notificação, nenhuma interdição por parte da Polícia Militar. Já com relação à força-tarefa, foram 442 fiscalizações, das quais 18 interdições e 13 notificações, ou seja, um trabalho intenso, seja da Polícia Militar, seja de todos esses órgãos envolvidos, então, nessa fiscalização das normas sanitárias. Isso direcionamento do comandante para o momento pandemia. Isso, cidade, né? Então essa foi uma demanda que foi acrescida a tantas outras que a Polícia Militar já realiza, mas nós continuamos fazendo então essa atuação em todas as outras frentes, em todos os outros problemas da cidade e por isso podemos aqui afirmar e apresentar aqui resultados positivos desse primeiro trimestre de 2021, onde índices daquelas ocorrências mais relevantes, aquelas que trazem mais repercussão, elas
que já eram pequenas no ano passado, ainda assim tiveram reduções no ano de 2021, nesse primeiro trimestre. Podemos dar exemplos. Quais seriam os exemplos no que diz respeito a esse primeiro trimestre e a esses índices que tiveram essa redução? Nós temos, por exemplo, na situação de roubos. De roubos nós tivemos 29% de redução em relação ao mesmo período do ano passado, o que é uma redução sensível, né? Nós tivemos, por exemplo, em furtos, 29% em relação ao ano passado. 20% em relação ao ano passado. Violência ou letalidade violenta, que envolve homicídio, latrocínio, inclusive mortes em razão de confronto com a Polícia Militar, nós tivemos uma redução de 29% nesse primeiro trimestre em relação ao outro. Pegando esses 3 tópicos, comandante, na sua opinião, isso está relacionado com o comportamento também pandemia, uma maior atuação da própria Polícia Militar, uma conscientização da sociedade? Como é que a gente pode também avaliar e fazer a leitura desses números? Bom, eu posso afirmar que a atuação da Polícia Militar nesse primeiro trimestre ele foi mais intensa, com uma presença mais visível e com uma série de ações que foram realizadas. Claro que outros fatores também podem ter contribuído, mas para que a gente possa fazer uma afirmação aqui de que esses fatores contribuíram direto ou indiretamente, é preciso uma análise realmente mais aprofundada e a gente não poderia fazer essa afirmação no momento. Importante que os números mostram essa redução, Isso. comparado 2020 com Isso. 2021. Em linhas gerais, então, a gente pode afirmar que os números de Blumenau, né, conseguidos aqui pelo 10º Batalhão, eles realmente foram extremamente favoráveis. E aí me permite aqui, já deveria ter feito no início da nossa entrevista, de que ao apresentarmos aqui esses números, ao virmos aqui nesse momento como comandantes, na realidade estamos vindo na condição de representante de uma grande equipe que é formada por mais de 2 centenas de policiais militares que efetivamente, diuturnamente, trabalham em Blumenau e fazem com que a segurança pública alcançasse esses resultados extremamente positivos para uma grande cidade, a 3ª maior cidade do estado, como é o caso de Blumenau. E a gente sabe muito bem e gostaria que tivesse até um maior respeito por parte da sociedade realmente nessa contribuição e troca de parcerias, né, comandante? Porque é isso que vocês realmente imaginam que querem colocar em prática, essa parceria Polícia Militar com a sociedade, com a comunidade, e ser um braço amigo e também ter a comunidade como um braço amigo no dia a dia. Perfeito. Uma das premissas que nós colocamos ao assumir o comando é exatamente o de ampliar a parceria. Parceria com o cidadão, com as entidades, com os diversos segmentos sociais, para que a gente possa então buscar alternativas em conjunto e atuar também em conjunto para a melhoria da segurança. Se permite aqui também falar sobre essa questão da atuação da Polícia Militar, nós agimos de forma proativa. Então temos resultados que não são mostrados por índices, mas por números que, quanto maiores, mais demonstram essa atividade efetiva da Polícia Militar. Por exemplo, nesse primeiro trimestre, nós fizemos a apreensão de 25 armas de fogo. E esse é um número bastante expressivo. Claro, nós sabemos que o município de Blumenau, a cidade, os cidadãos aqui, têm toda uma cultura voltada também a clubes de caça e tiro. Muitos cidadãos de bem possuem armamento, isso é bom, é positivo. Porém, também temos cidadãos infratores que acabam usando dessas armas para o cometimento de infrações. Então essa apreensão de um número elevado de armas contribui significativamente para a nossa segurança. Um outro número expressivo, só nesse primeiro trimestre de 2021 nós apreendemos 117 quilos de maconha, somente maconha, sem considerar outros tipos de entorpecentes e drogas que também foram apreendidos. Então é um número bastante expressivo, né, decorrente de uma série de ações que foram realizadas. Tivemos, e esse é um número extremamente impressionante, somente no primeiro trimestre a Polícia Militar de Blumenau prendeu, ou seja, conduziu em flagrante, em decorrência de uma série de crimes e contravenções, 1.086 pessoas. 1.086 pessoas foram presas pela Polícia Militar, ou seja, numa pronta resposta, numa ação imediata diante de alguma infração cometida, para que fosse então dado sequência a uma persecução criminal para aquele caso. Comandante, violência contra a mulher. Nós percebemos agora em meio à pandemia também que aumentaram realmente, né, os números relacionados às denúncias envolvendo violência ali no seio familiar dentro da Casa das Mulheres, comandante. Como é que a gente pode também analisar esses números no primeiro trimestre aqui na nossa cidade, passando pelo olhar, pela atuação do 10º BPM? Quando nós falamos na questão da violência doméstica, é preciso ter uma análise diferenciada desses números. O programa Rede Catarina, que é um programa da Polícia Militar que foi instituído em Blumenau em 2017, ele faz um acompanhamento e dá todo um apoio e suporte para mulheres vítimas de violência. E uma das premissas desse programa é exatamente o de demonstrar
a importância da denúncia. Mostrar que a mulher pode e deve denunciar, ela deve ter essa coragem e tem o apoio e o respaldo das instituições, em especial da Polícia Militar, no caso o 10º Batalhão em Blumenau. Nesse cenário, é natural que no início desse programa haja um aumento de denúncias, porque exatamente fomenta que fatos que existem passem a ser oficializados, passem a ser apresentados para os órgãos oficiais. Portanto, nesse início, em 2017 até hoje, houve gradativamente um aumento desses números. Felizmente, nesse último trimestre, né, em comparação ao ano passado, nós tivemos uma redução. Essa redução foi de 32% em relação ao número de ocorrências geradas nesse mesmo período, o que é positivo se considerarmos que talvez foi chegado então num patamar, né, de denúncias realizadas, e agora o acompanhamento, né, o apoio e o suporte realizado faz com que esses índices venham a diminuir. Claro, tudo isso exige depois uma avaliação individualizada e mais aprofundada de cada caso. Para que a gente possa só consolidar números, desde 2017, o 10º Batalhão, por meio da Rede Catarina, fez 1.780 atendimentos, ou seja, acompanhamento de casos envolvendo violência doméstica. Somente nesse primeiro trimestre foram 286 atendimentos, ou seja, um número proporcionalmente bem superior à média dos últimos meses. Temos mais números até a gente entrar no próximo tópico, que é esse trabalho da Polícia Militar, em especial num bairro da nossa cidade, Itopavazinha. Nesse momento, muita gente nos acompanha daquela região, da região norte da cidade, e a gente vai aprofundar também esse olhar em volta. Sim, eu acho que é importante, falando de números, que a gente apresente mais alguns números que demonstram essa atuação, essa proatividade dos policiais militares de Blumenau, onde foram realizadas 14 operações, das mais diversas, desde combate a entorpecentes, ao tráfico, seja a questão de barreiras, fiscalizações de trânsito, e inclusive operações como provavelmente vai ser a dúvida na sequência, a Operação Fênix e outras dessa natureza. Ou seja, 14 operações direcionadas a problemas específicos de cada localidade, de cada contexto, e procurando abranger de uma forma ampla problemas que afligem a cidade de Blumenau. Outro número importante é que somente nesse primeiro trimestre a Polícia Militar atendeu mais de 9.000 ocorrências. Ou seja, é uma média de 100 ocorrências por dia ao longo desse trimestre. E dessas foram geradas 2.754 registros ou boletins de ocorrência, ou seja, uma atuação imediata, um registro, um resultado imediato da Polícia Militar ao cidadão que chamou a guarnição, para que dê sequência então ao tratamento dessa ocorrência. Quem nos acompanha agora em casa deve estar imaginando, não, eles estão falando do ano de 2020. Esse é apenas o primeiro trimestre desse ano de 2021. É verdade, é um resultado bastante favorável em termos de atuação proativa e principalmente no aspecto preventivo de redução de alguns índices de criminalidade. Falando em redução de alguns índices, em especial a questão drogadição e mais do que isso, o tráfico de drogas. Chegamos então no bairro Itopavazinha, ao Parque da Lagoa, ali na rua Botuverá. A comunidade da região está acompanhando dia a dia todo esse trabalho que vocês estão realizando, através da Polícia Militar, também o envolvimento da sociedade, com esse olhar especial para aquela região. E como é que está sendo para vocês, policiais, colher já os frutos dessa ação? Bom, essa operação específica, é preciso dizer que ela é um projeto piloto que está sendo executado pelo 10º Batalhão em Blumenau, mas que tem a coordenação da 7ª Região de Polícia Militar, até porque há a intenção de que ele seja depois realizado também em outros municípios, em outras localidades, com o condomínio Minha Casa Minha Vida. Nesse primeiro momento, é preciso dizer que é uma ação de médio e longo prazo. Embora os resultados imediatos estejam sendo apresentados, mas é preciso que haja um acompanhamento de médio e longo prazo para consolidar essa situação e aí sim possamos dar sequência a esse trabalho em outros locais, em outras comunidades também. Esse projeto ele se baseia principalmente em 3 etapas. Uma etapa inicial que prevê ocupar o espaço, ou seja, uma massificação, uma presença maior da Polícia Militar, obviamente depois de um processo já contínuo ao longo dos últimos meses e anos de operações constantes para diminuir o tráfico e o consumo naquela região. Não chegaram ali por acaso. Não, isso é um processo ao longo dos meses e anos para que fosse prejudicada a atuação dos traficantes daquela região e aí no segundo momento aí sim atuar de forma maciça para ocupar o espaço.
Ocupando esse espaço, nós vamos então manter esse espaço seguro em melhores condições para que o cidadão de bem passe a ocupar efetivamente aquele espaço, possa ser o responsável pelo melhoramento do ambiente e aí, por fim, com apoio sempre de outras instituições, da própria comunidade, possamos tornar então aquele ambiente saudável, adequado para a moradia de todos, para que possa ser mais seguro desse momento em diante. E assim, né, comandante, o senhor falou muito bem nessa questão do cidadão de bem. E ali temos muitas famílias que realmente fazem parte do grupo do bem, ali presente naquele condomínio, também na redondeza. E eles estavam sendo cada vez mais vítimas do tráfico, vendo a situação chegar a um ponto que não estava mais tendo sustentação e ao mesmo tempo estavam sendo vítimas realmente de todo essa falta de segurança. E agora eles sentem sim, a gente sabe que eles sentem essa melhoria, principalmente no respeito entre eles e principalmente uma segurança maior ali naquele espaço, porque temos ali uma creche, temos muitas moradias ao redor também do próprio Parque da Lagoa, né? Sim, isso é importante dizer que a Polícia Militar, sempre que atua para o bem da comunidade. Obviamente, aquelas pessoas que estão aliadas a esse propósito, elas podem e devem contribuir com a Polícia Militar sempre, porque nós temos exatamente essa intenção de fazer uma parceria com cada cidadão, com cada comunidade, com os segmentos sociais, para que a gente possa construir juntos uma comunidade mais segura. Para poder finalizar, quando a gente fala em parceria com a comunidade, de que forma o cidadão que nos acompanha agora, nosso telespectador, pode contribuir com vocês no dia a dia? O que vocês precisam de nós, como cidadão, como blumenauense? Bom, eu sempre digo que a primeira coisa que cada cidadão pode contribuir é cumprindo as normas, as regras, sendo realmente um cidadão na essência da palavra, ou seja, cumprindo os seus deveres e obrigações. Esse é o primeiro passo que cada um pode contribuir, o que, em linhas gerais, em Blumenau, ocorre pelo histórico da cidade, por todos os momentos de superação que já houveram. Então nós temos cidadãos realmente de bem no nosso município. Num segundo momento apresentando denúncias, apresentando informações que vão colaborar com a atuação da Polícia Militar em todos os cenários para que a gente possa atuar de forma direcionada para cada problema existente na nossa cidade. E eu sempre oriento que, em caso de emergência, claro, liguem no 190, procurem também o aplicativo PMSC Cidadão, e lá também podem fazer pelo aplicativo as suas denúncias ou gerar uma ocorrência emergencial. Mas, acima de tudo, eu oriento que todos procurem o seu CONSEG, o Conselho de Segurança do seu município, do seu bairro, da sua região, para que lá possam, juntamente com outros cidadãos, tratar de assuntos de segurança e servir então como uma forma de reunir esses dados, essas informações e ter essa interlocução mais direta com a Polícia Militar. Nós, inclusive, temos, nesse ano, já nesse primeiro trimestre, fizemos uma reunião com todos os presidentes dos Conselhos de Segurança, onde passamos a ter, então, uma sistemática de reuniões periódicas para que haja esse feedback constante da atuação da Polícia Militar, de problemas identificados por esses cidadãos que representam a sua comunidade, para que a gente possa estar constantemente melhorando e direcionando o nosso policiamento. Uma situação crescente aqui na nossa cidade tem a ver com os moradores de rua e também tem um olhar especial, tem uma parceria com a própria CEMUDES, a Secretaria de Assistência Social, envolvendo a Polícia Militar, para dar uma atenção, um direcionamento para esses moradores de rua, né, comandante? Sim, essa é uma situação que envolve diretamente os dois órgãos, a Polícia Militar e também aqui a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí eu quero fazer aqui um registro especial da atenção que nós tivemos, na parceria que tivemos com a secretária Patrícia, com o diretor Marciano, né? Inclusive nessa última ou penúltima semana eles me acompanharam, eu pude conhecer todas as nossas estruturas de apoio e acolhimento da cidade, e aí faço aqui o registro e que a cidade tenha total estrutura para acolher todo cidadão que estiver em dificuldades em Blumenau. E aí faço aqui um registro importante, corroborando com a campanha que está sendo apresentada pela Prefeitura, no sentido que não se dê esmola. Não que não se dê esmola porque não se tem preocupação com o outro, mas que se tenha preocupação agindo da forma adequada, ou seja, apoiando as instituições oficiais para que efetivamente esse cidadão saia da rua, vá para um local com mais dignidade. E esse processo de retirar o cidadão da rua, de levá-lo para um local com dignidade, de dar o apoio e o acolhimento, também interfere diretamente no aspecto de segurança pública. Porque ao estar na rua, muitas vezes envolvido com drogas, sujeito a uma série de situações, ele acaba podendo se envolver em aspectos de infrações e outros problemas de natureza criminal.
Comandante, terminado o nosso tempo, muito obrigada por essa conversa, essa entrevista aqui, apresentando esses números positivos, na maioria dos casos sim, então esse trabalho constante da Polícia Militar na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, eu sempre peço então que o cidadão de bem procure, confie na Polícia Militar, o 10º Batalhão está sempre à disposição de todos. Obrigado. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Rapidinho, eu volto já.